tal como acontece na comunicação que agora foi apresentada em parceria comigo em Granada, sobre a questão da cidadania territorial. Portanto, naturalmente, agora eu diria que o conceito está aberto naturalmente e vai sendo construído, mas eu acho muito importante. Eu acho que nos dá identidade e eu acho que o facto dos geógrafos estarem a utilizar o conceito de cidadania territorial é importante. E eu acho que nós criarmos um conceito é uma forma de refletirmos sobre a cidadania que estamos a construir e é uma forma de nos dar identidade. E reforçar e legitimar a força e a importância que tem da geografia na formação cidadã do sujeito. Com certeza. Então, assim, era isso. E para usar uma expressão brasileira, atrela a geografia. Vocês é que utilizam essa expressão, nós portugueses não utilizamos, mas atrela, vocês têm que ter presentes que eu sou acho eu, há pessoas agora que entretanto serão mais, dos geógrafos portugueses com mais contacto com o Brasil. Pronto. Atrela diretamente a geografia à cidadania no ensino. Atrela ao conceito de cidadania à geografia, ao fazer, fazer e ao pensar geográfico. Não, atrela diretamente, eu diria, a geografia à cidadania. Eu até poria ao contrário. Atrela diretamente a geografia à cidadania. Isso. Pronto, dizendo o seguinte, só isto. Claro que a geografia, como eu costumo dizer, sempre esteve desde a sua institucionalização engajada, também é um termo que vocês utilizam muito, engajada à cidadania. Os autores escolares que escrevem sobre geografia são frequentemente padres, são autores que escrevem manuais de civilidade. Agora, o que é que eu verifiquei na minha investigação sobre o século XIX? Portanto, eu não me apercebi, mas o facto de eu ter trabalhado muito a cidadania no século XIX fez-me refletir sobre a cidadania, etc. O que é que eu verifiquei? Que há um modelo de cidadania que se queria que os cidadãos tivessem conscientes das instituições, de como é que se prestava o serviço militar, como é que estava organizado o país, mas é muito a perspectiva de cidadãos conformados com as instituições liberais. Exatamente, ou seja, há uma classe hegemónica que é claramente uma classe burguesa que quer que os cidadãos conheçam o funcionamento, mas não apela a que eles participem. Aliás, reparem, na altura as pessoas votam, mas votam os proprietários, votam os que sabem ler, só no século XX é que começam as mulheres a poder votar. Portanto, sim senhor, não gostam do antigo regime da monarquia absoluta, mas também não gostam da participação. E, portanto, há um modelo de cidadania que é transmitido, mas é um modelo de cidadania que é de contemplativa, que era de conformação ao novo modelo social. Eu não tenho... Eu estava pensando nessa coisa do referenciar, você referencia, mas você não age, você não entra nela, você não vive ela. Exatamente. Né? Que é o ufanismo, aquela coisa do você sabe que existe, mas não entra, não vive ela, né? Pronto, eu sinceramente não tenho assim. Quando tu fala Museu de Cidadania? Como? Eu não ouvi isso. O quê? O que tu fala? Não, do século XIX, como é que tu caracteriza a cidadania? É uma cidadania, vamos lá ver, no século XIX há claramente a preocupação de que os jovens cidadãos se identifiquem com a democracia burguesa. Sim. Mas é de que se conformem com os novos referenciais ideológicos.
Tá. se reconforma com o funcionamento da sociedade, mas não há, ou seja, de que eles tenham como referência esta democracia construída um bocadinho pelas classes dominantes, Uhum. que desconfiam, classe dominante, burguesia dominante, que desconfia de duas classes. Desconfia quer das elites nobrezas que são conservadoras, mas também desconfia do povo, desconfia muito do povo, que está muito vinculado à igreja, que vive no obscurantismo. Há uma certa ideia liberal de regime político que desconfia muito do povo. Reparem, tanto assim é que até quando na criação de circunscrições eleitorais, em Portugal, quando se divide, os liberais, quando dividem o país em, 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 em distritos, criam distritos, que é a divisão que é criada pelos liberais, cria divisões que nunca são muito grandes para não poderem afrontar o poder central em Lisboa. O continente, Portugal continental, é dividido em 17 distritos, que é de forma a que, sim senhor, são divisões maiores, mas nunca tão poderosas, que afrontem. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Mas, sobretudo, eles querem que os portugueses saibam que há um parlamento, que há um governo, que há autoridades. A geografia do século XIX é muito política. É muito mais política do que aquela do século XX e do século XXI. É uma geografia muito política. Agora, quer que os jovens conheçam as divisões do país, quais são as autoridades, os vários tipos de autoridades, mas, por exemplo, esta geografia, e nós transportamos isso, nunca se detém, por exemplo, nos órgãos de poder local. Nunca se detém, nunca diz: e tu, jovem, tens de participar nas decisões da tua comunidade. Porque é o que tu falava antes, né? De ser contemplativa. Que aceitam o que está. Há, aliás, uma coisa que eu me esqueci de dizer já agora, que é só para dizer o seguinte. O projeto que nós propomos, nesta lógica de cidadania e de cidadania territorial, insere-se claramente num modelo de... O que é essa palavra? Repete, insistem. Não. Insere-se no modelo de... Modelo, tá, tudo Peço bem. desculpa. Não, era só, o projeto que nós propomos insere-se claramente num modelo de... como é que eu vou dizer? Num modelo de governança. Ou seja, de governança no sentido em que as tomadas de decisão são participadas pela comunidade. Nós temos o governo são aqueles que nos representam e que tomam decisões, e a governança tem a ver com a tomada de decisões participada. Eu acho que atualmente também a palavra governança toda a gente a utiliza e já está bastante corrompida. E reparem, uma das razões porque me levou a criar o projeto que nós propomos, no fundo, desculpem lá eu cá por estar a falar mais do projeto, que fazia o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o IGOT, foi criado em 2009. O projeto surge em 2011. E todo o discurso, 2 anos depois, sim, entre a criação do IGOT, portanto, havia
um espírito